Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Em 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos dar continuidade ao estudo que temos feito desta carta. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber sobre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, aqui na Tua santa presença, nós viemos agradecer, Pai. Agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas, por o Senhor ter nos trazido aqui nesta noite, e também, Pai, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra nesta noite. Que não seja, Pai, este pregador a falar, mas seja o Senhor a falar através dele. Que ele seja apenas um instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. Ó Senhor, leva cativa as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, Pai, absorver tudo aquilo quanto o Senhor quer falar conosco nessa noite. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus amados, Paulo vem nos falar através desta carta que a integridade do Evangelho estava sendo atacada em Corinto. Os coríntios queriam misturar o Evangelho com a filosofia e com a sabedoria humana. E nós testemunhamos essa mesma tendência ainda nos dias de hoje. Os quais querem o Evangelho e alguma coisa a mais. Como se o Evangelho não suprisse a sua necessidade ou não suprisse aquilo que sua alma necessita. Mas sempre buscam uma coisinha aqui e uma coisinha ali para complementar, rejeitando assim a simplicidade e a pureza do Evangelho. Quando nós começamos a olhar, estudando alguns comentários, vem nos mostrar que no século XIX começaram também a misturar o Evangelho com a filosofia, com o saber humano e com as descobertas da ciência, e isso resultou num liberalismo que até hoje tem matado muitas igrejas. Já no século XX, misturaram o Evangelho com a ideologia política e resultou na teologia da libertação. A essência do Evangelho foi mudada e o seu eixo se deslocou para um aspecto puramente social. Ao ponto de um escritor chamado Leonardo Boff afirmar que a conversão nada mais é do que justiça social, em que a teologia da libertação não existe o elemento da relação vertical, mas apenas dessa relação puramente horizontal. E quando olhamos para Corinto, a gente começa a entender que o Evangelho também já estava sendo misturado
ao experiencialismo, vamos dizer assim, a experiência, ao modo das pessoas viverem e sentirem algo diferente. A questão é que, de igual forma, hoje também, as pessoas elas não estão se satisfazendo apenas com o Evangelho, mas elas querem algo mais. Elas querem experiências arrebatadoras, experiências que ativem o seu lado emocional. Elas precisam sentir uma emoção surreal, além das palavras do Evangelho. E o resultado disso é o surgimento dos segmentos neopentecostais, de alguns, os quais se apartam ou se apartaram da sã doutrina na busca de uma luz interior ou de experiências intimistas e subjetivas, no intuito de alimentar tão somente o seu desejo por algo, no intuito de buscar bênçãos, que muitas vezes a Bíblia não trata disso, do Senhor, ao invés de buscar o Senhor da bênção. Em Corinto, o Evangelho ele estava misturado ao pragmatismo, em algumas de nossas igrejas hoje também. O cristianismo de mercado violento, onde o Evangelho ele não é mais para mudar você, mas é um Evangelho onde é vendido, onde o Evangelho é de acordo com a sua característica, é um Evangelho mutável. As igrejas se transformaram em empresas e querem lucrar com isso. E essas igrejas, de certo, estão totalmente afastadas do que o verdadeiro Evangelho traz. E isso tem que ser uma preocupação para nós. A verdade não é mais referência, mas para elas é aquilo que funciona. Eu tenho que falar algo que enche a igreja. Eu tenho que falar algo que segure o povo dentro dela. Eu tenho que falar algo que faça com que aquelas pessoas que estão tragam outras, porque essa igreja é uma igreja diferente. E para corrigir esse tipo de problema, Paulo expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. E ele começa primeiro aqui. Primeiro ele mostra que o foco não está nele. Quando nós olhamos para o verso 1, ele vai dizer: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ele começa derrubando toda a ideia de exaltação do homem. Ele afirma que os coríntios se consideravam sábios por seguirem mestres extraordinariamente sábios. A referência ao gloriar-se nos versos anteriores, o qual a gente destaca aqui o 30, que ele vem dizer, o 31, aquele que se gloria, glorie-se tão somente no Senhor. Ele vai começar a fazer referência, e implica que a maior causa do partidarismo dentro da igreja de Corinto resultou da afirmação de um mestre querer ser mais sábio do que outro. Quem dialogava melhor, quem tinha melhor retórica. E Paulo aparentemente ocupava o último lugar dessa lista e reconhece que ao chegar a Corinto, ele não pareceu ser muito sábio de acordo com a definição do termo local. Ele não se preocupou em mostrar ser sábio tão quanto aqueles que vinham trazendo a mensagem naquele local. Pelo contrário, Paulo, ele mostrou-se ser diferente de Apolo, pois seus seguidores, por exemplo, podiam até dizer que seu mestre era mais eloquente e que ele havia deixado os assuntos básicos do Evangelho para ensinar doutrinas mais sofisticadas, para que o povo
fosse um povo de um escalão maior. Paulo, ao contrário, era desprovido de palavras de sabedoria humana e seu porte era fraco. E o foco na cruz não era um assunto muito bem recebido por eles. Não era um assunto que os levasse, que fosse cativante. Ele não dominava possíveis palavras persuasivas de sabedoria, mas falava tão somente do Evangelho da cruz. Paulo está mostrando que ele não foi a Corinto criar um fã-clube, um clube social, que ele não foi a Corinto como um filósofo ou como mais um mestre, mas ele foi tão somente glorificar Deus como um servo e levando não qualquer palavra e não qualquer vã filosofia, mas foi levando tão somente o Evangelho de Jesus Cristo. E não um evangelho qualquer, mas aquele evangelho o qual mostra Cristo pregado na cruz. Meus amados, quando a gente olha para essa atitude de Paulo, muitas vezes nós começamos a indagar nos tempos atuais como têm sido os nossos púlpitos. De que forma nós estamos trazendo o alimento espiritual para a igreja. Paulo ele está mostrando total a responsabilidade de qualquer um que venha subir aqui para falar e para trazer essa mensagem. Para que essa mensagem não seja trazida de qualquer forma, ou não de acordo com a minha vontade, mas tão somente de acordo com a vontade de Deus, o qual levantou a cada um de nós, não para falarmos de nós mesmos ou para nós aparecermos, mas para trazer tão somente o Evangelho que cura e que liberta. Para mostrar que o ponto central do Evangelho não é aquele quem está trazendo a mensagem, mas é o que está na mensagem. Outro ponto aqui é que Paulo relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. E ele vai dizer aqui no verso 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo começa a dizer assim, olha, eu não procurei saber nada, eu não quero saber nada de conhecimento, eu não quero saber de como está sendo pregado, eu não quero. Porque o que eu trouxe para vocês foi tão somente o Evangelho de Cristo. A mensagem de Cristo crucificado na cruz, que é a mensagem que nos liberta, que vai nos salvar. A cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus, não é a oratória. O coração do Evangelho é o sacrifício expiatório de Cristo, é o poder de Deus. Não é a boa aparência ou a falácia de quem traz a mensagem. Então, na capital da filosofia, Paulo contrasta sua mensagem mais simples e objetiva com as ideias complexas de outros mestres. Ele traz uma mensagem tão simples e decide pregar a mensagem da cruz de Cristo, pois a morte de Cristo não é uma doutrina periférica ou secundária do cristianismo, mas a sua própria essência é o núcleo, é o centro, é o coração, é o eixo, é a essência do cristianismo. Não é outra coisa, não é outra filosofia. A morte substitutiva de Cristo na cruz é o ponto central e culminante do Evangelho. Não há outro Evangelho. Não há outra palavra a ser pregada a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ao ponto de mais tarde ele dizer que não me envergonho do Evangelho. Ao ponto de ele dizer assim, eu vivo por esse Evangelho. Porque para mim, viver é Cristo. E eu morrer é lucro. Ele compreende que esse Evangelho é o Evangelho que salva e não há outro. Esta é a palavra que vai mexer comigo, é a palavra que vai me tirar, vai mexer o meu eixo, vai tirar o centro de qualquer coisa que há no meu coração
e vai colocar Deus novamente lá no centro. Ela é o norte, ela é a nossa bússola. E a mesma cruz, que era escândalo para os judeus e loucura para os gregos, era o conteúdo tão somente da pregação de Paulo. Ele não desviava o seu discurso em momento algum, porque queria colocar no coração de cada um que não foi ele, não foi nenhum dos outros que passaram e que estavam ali levando o Evangelho, que tinha morrido por aquelas pessoas, mas Cristo. Paulo se gloriava daquilo que os judeus e gregos se envergonhavam. Paulo escandaliza a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. E não há outra sabedoria verdadeira que não seja essa. Calvino, acerca desse verso 2, ele vai dizer: portanto, o que ele diz deve ser explicado da seguinte maneira: nenhum tipo de conhecimento, ao meu ver, foi tão importante para mim que me fizesse desejar algo mais além de Cristo, ainda que este continuasse crucificado. Paulo está dizendo que ele já ouviu de tudo, ele aprendeu de tudo, mas nada, nenhum tipo de conhecimento do que ele obteve foi tão importante quanto o Evangelho da cruz. Daquele Cristo que um dia pegou ele, que era seu inimigo, e o transformou servo, filho de Deus, amigo, defensor desse Evangelho, ao ponto de não mais matar aqueles que pregavam o Evangelho, este Evangelho, mas ao ponto de morrer por esse Evangelho. A transformação. Esse Evangelho revirou Paulo do avesso. Aquele homem que era perseguidor, agora é o perseguido por este Evangelho. É como se Paulo dissesse: eu tomei a decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar de outra matéria, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Não me importa a sua filosofia, não me importa o que vocês entendem como sabedoria, o importante é que a mensagem que eu trouxe é essa. Tão somente essa. Mais uma vez, Cristo crucificado. No terceiro ponto, Paulo mostra onde está a força. Veja no verso 3 o que ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Ele não estava com sua autoconfiança naquele momento, mas toda a confiança dele estava no poder que o Evangelho causaria. Ele não se preocupou em trazer tudo quanto ele sabia, tudo quanto ele aprendeu, mas ele procurou tão somente entregar-se na mão de Deus, entregar-se nas mãos do Espírito Santo, para que tudo quanto ele falasse ali fosse obra de Deus e não obra dele. Para que o Evangelho não simplesmente pedisse licença para entrar, mas ele derrubasse a porta do coração, entrasse e modificasse. Porque derrubaria todo o pensamento filosófico, derrubaria todas as estruturas filosóficas que eles tinham em mente, porque com toda sutileza, com toda humildade, esse Evangelho entraria e modificaria. Paulo considera a sua incapacidade de estar à altura dos padrões do Coríntios como oradores de sucesso. O meio pelo qual demonstrou Deus o seu poder através dele, através da sua humildade. Paulo não possuía eloquência nem sabedoria superior quando pregou entre os coríntios. Ele não usou de artifícios de retórica. Em vez disso, sua pregação demonstrava fraqueza, temor e muito tremor. Ele estava totalmente de joelhos e submisso à vontade de Deus, não se preocupando em posicionar-se segundo
o que ele tinha sido, o que ele tinha conhecido, o que ele tinha aprendido, mas tão somente naquilo que Deus queria fazer com ele naquele momento, naquela igreja. E quando a gente olha para hoje, não é diferente. Quantas vezes nós vemos homens subir nos seus púlpitos com toda arrogância, achando que é dono, né, que é o Senhor e não o servo, ao ponto de apontar para Deus e Deus vai ter que fazer quando Ele é apenas um servo. E a gente vê ao contrário, quantos homens humildes têm subido nos púlpitos, trazido a mensagem do alto e vocês assim, hoje eu saí daqui totalmente diferente, porque aquela mensagem hoje triturou tudo o que eu conhecia, o que eu sabia, o que eu definia na minha vida e me fez pensar que há algo diferente. Eu tenho que mudar. Pessoas que muitas vezes nem letradas são, mas trazem a palavra aos nossos corações e nos mexe. Uma palavra que destrói tudo quanto nós erigimos, destrói e coloca Deus novamente no centro. Paulo não estava falando aqui de uma fraqueza e debilidade física. O que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho é algo tão sublime e maravilhoso que quando ele foi a Corinto, foi na total dependência de Deus. Ele não foi com autoconfiança, com soberba ou vanglória, mas foi com muita humildade, por entender que a grandeza e a majestade da mensagem que ele estava pregando era superior a ele. O Evangelho ele é superior a qualquer outra coisa. Ele pega o simples e mostra-o como uma pessoa altamente conhecedora daquilo. Deus ele pega o humilde e o transforma. Deus pega o analfabeto e faz com que ele fale palavras que adentram no coração e rasga o nosso coração. Já ouvi pregações de homens que dizia pro modo e pro quê, mas palavras que pegava seu coração e quebrava. Como se dissesse assim, pegou aquele coração de pedra e triturou com uma marreta e aquele coração dali saiu diferente. E as pessoas entenderam o Evangelho. E quantas vezes, quando a gente está estudando, quando a gente está orando ao Senhor, a gente tem pedido ao Senhor, Senhor, traz à nossa mente aquilo que o Senhor quer que falemos, para não corrermos o risco de estar falando de nós mesmos, de estar querendo aparecer mais do que o Teu Evangelho. E que essa oração tem que ser nossa todos os dias, para que o Evangelho de Cristo seja engrandecido, seja conhecido puramente como Ele é, e não com carrapichos que nós colocamos, ou com jeitinhos, ou de uma forma que pareça mais com fulano ou com ciclano. A gente tem que entender que nós não temos que nos preocupar em moldar o Evangelho a nós, mas nós temos que nos preocupar, nos moldar ao Evangelho. Porque de certo, se nós nos moldarmos ao Evangelho como ele é, de certo estaremos mais próximos e mais conhecedores de Deus, mais amigos de Deus. Nós teremos dado um passo a mais para próximo de Deus. A fraqueza de Paulo e de seus ouvintes torna mais evidente o poder de Deus, pois Deus usa a fraqueza humana para exibir a sua própria glória. Deus ele vai pegar o simples. Deus ele vai pegar o mais fraco. Ora, quando a gente olha para a história de Davi e Golias, um exército ali em prontidão que podia ter lutado com aquele homem, mas o que Deus permitiu? Aquele jovem, em comparação ao gigante, um raquítico, frágil, pastor de ovelhas. Mas a grandeza de Davi não estava na sua estatura, mas estava na sua fé. Estava naquilo que ele trazia no coração dele. Aquele humilde jovem conseguiu derrubar um gigante. Como conseguiu matar leão, como conseguiu lutar com urso. Essa é a atitude que o pregador deve ter. Ele deve subir ao púlpito
com temor e tremor, para que Deus derrame sua glória sobre ele. E não só sobre ele, mas sobre a sua igreja. E Deus derrama. Quarto ponto, Paulo ele é enfático quando diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí vem aquela pergunta: e o que é demonstração do Espírito? Nada mais do que apresentar as vidas transformadas pela pregação poderosa do Evangelho. Por isso, Paulo não estava preocupado em falar bonito, mas em mostrar o resultado do Evangelho. Ele apresentava diante da corte vidas transformadas, verdadeiros milagres dos céus. Pessoas que não tinham, que outros olhavam e achavam que não tinha jeito, mas pessoas que tinham sido transformadas por esse Evangelho, renovadas. Que Deus tinha renovado suas forças e lhe dado um norte para que ele seguisse. Esse é o Evangelho que precisamos. Não precisamos de um Evangelho com a pretensa sabedoria humana, mas o Evangelho da simplicidade, da pureza e do poder do Espírito. Quando nós deixarmos Deus agir em nosso meio, de acordo com a sua vontade, não de acordo com a nossa vontade, de certo, nós veremos grandes coisas acontecer na igreja. Aí a gente vai começar a entender o porquê muitas vezes nós temos uma igreja tão vazia. Aí a gente vai começar a entender o que Deus modifica. Deus não vai se preocupar em modificar a dimensão, mas Deus vai se preocupar em modificar cada um. Deus vai se preocupar em mudar pastor Carlos, pastor Sérgio, pastor Sóstenes, e vai mudando cada um. E aí todos começam a compreender o que é adorar a Deus e como Ele deseja ser adorado. Quem transforma o coração do homem não é a beleza da retórica humana. Não adianta o homem querer só se esmerar em sua falácia, mas ele tem que se esmerar na palavra, porque o poder do Espírito Santo de Deus, esse sim, é quem transforma o coração do homem. Nós podemos aqui pregar 10 milhões de vezes e ninguém ser tocado com a palavra. Assim como também podemos chegar com toda a humildade do mundo e deixar uma breve mensagem e milhões de pessoas se converterem, porque não depende de nós. A nossa função é pregar, não é se apresentar. Há uma grande diferença. Nós viemos aqui exercer um serviço, porque somos servos, mas não somos artistas. Vai chegar aqui e dar um show. O poder não está na mão do pregador. O poder está no coração dele. O Espírito Santo é quem vai executar. O Espírito Santo que mora dentro do coração dele é quem vai agir e vai fazer o milagre. O pregador deve usar sua retórica para apresentar Cristo e não para exaltar a si mesmo. Senão tudo quanto ele fizer será em vão, porque ele está querendo buscar uma glória que não é dele. E o resultado disso não é bom. No quinto ponto, Paulo relembra do seu propósito de pregar o Evangelho. Não foi porque ele quis ou foi de qualquer forma, mas ele vai dizer que, o verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo agora vem corrigir
mudar, chegar para os homens e dizer assim: olha, vocês estão olhando para o alvo errado. Vocês estão buscando caminhar por um caminho que não é para vocês caminharem. Paulo quer dizer que os coríntios tinham sido beneficiados por haver ele pregado Cristo entre eles, sem se apoiar na sabedoria humana, mas unicamente no poder do Espírito, para que a fé deles não se fundamentasse em um ser humano, e sim somente em Deus. Por isso que ele vai dizer: olha, acaso foi Apolo? Acaso foi Paulo que foi crucificado por vós? Que morreu por vós? Paulo mais tarde ensina a essa igreja que o vaso é apenas um mensageiro. Apenas um mensageiro. E tem mais. E ele não é de ouro nem de prata, não. Ele é de barro. Ele é de barro. O importante não é o vaso. O importante é o poder. É o conteúdo que está dentro do vaso. Esse conteúdo é o Evangelho. Esse conteúdo, sim, é o que importa. Porque é nele que está o poder. Por isso Paulo pergunta à igreja de Corinto: ora, e quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão servo por meio do qual vocês creram. Servo, senão servo que foi levantado para trazer este evangelho até vós. Não foram eles mortos para salvá-los, mas no futuro foram mortos por ensiná-los, por trazê-los essa mensagem. E essa é a atitude que nós, como cristãos, devemos ter. Ao subir ao púlpito ou abrirmos nossa boca para falar do Evangelho, tenhamos temor e tremor, para que Deus derrame mais uma vez sua glória sobre nós. E tem mais. E a igreja não deve somente confiar no mensageiro, mas principalmente na mensagem. Porque é a mensagem quem vai mudar. E a característica da fé consiste em repousar ela somente em Deus. E não depender de homem algum. Ao ponto que o próprio Paulo vai dizer: cada um deles foi usado. Um para pôr a semente, outro para regar, até o ponto de outro ir e ceifar a semente. Cada um existe para fazer uma parte na obra. Não é um de nós aqui que, é essencial, se um dos sair agora não tem mais. Não. Deus, ele sempre vai levantar um para trazer a mensagem. E tem mais. E quando o próprio Deus vê que a coisa não está caminhando, ele leva para longe e traz outro. Ele tira. Amados, o propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas tão somente a Cristo. Senão, será usurpação da glória. E a igreja, se assim o fizer, estará cometendo o pecado do culto à personalidade e não a Deus, dando mais ênfase ao pregador ou àquele que traz a mensagem do que o objeto central da pregação, que é o próprio Cristo. Não há como nós, como cristãos, caminhar dessa forma, usurpando a glória de Deus, querendo ser mais do que Deus, querendo aparecer mais do que o Evangelho e querendo ser mais essencial do que o Evangelho. Porque, sinceramente, não é pastor Sérgio, não é pastor Carlos, não é pastor Sóstenes, não é pastor Josinaldo, né? Josinaldo, nenhum desses irá salvar a igreja. Nenhum desses.
E tem mais. E todos estes, como tantos os outros, são pecadores, são falhos. Ora vão alegrar-vos, ora vão entristecer-vos. Mas tão somente o Evangelho é o que vai nos libertar. Tão somente crer nessa palavra, que Cristo morreu naquela cruz para nos salvar, é o que vai nos levar a uma vida eterna. A confiança não está depositada no meu pastor, ou no meu pastor, ou no outro pastor que não está aqui, ou nem naquele pastor, mas a nossa confiança deve estar totalmente depositada em Deus. E tem mais, e temos que fazer como os bereanos. Está pregando? Tá, mas a gente está aqui, de acordo com a palavra. Porque um dia, se um desses fugir, andar um pouquinho diferente do que a palavra está dizendo, todos nós, pastores, pregadores, estão aptos a receber puxões de orelha. Para que tenham, e a gente até pede à igreja que tenha essa misericórdia, essa bondade conosco, de um dia, se nós caminharmos por um caminho, estivermos andando por um caminho diferente, que puxem nossas orelhas. Porque Deus vai fazer isso, com certeza. Mas a igreja, ela sente. E a igreja não pode se permitir que isso aconteça. Mas antes, orem por cada um de nós, para que estejamos com o nosso olhar voltado para a palavra. Como nós oramos por cada ovelha nossa, por cada um que está aqui, por cada um que está lá fora, por cada um que está em casa, que não desviem seu olhar da palavra, principalmente nesse momento, que você tem acesso a assistir muito mais pregações de quem quer, hoje quem está pregando pastor Carlos, não estou nem afim. Aí quer mudar para um canal que vai falar um outro tipo de evangelho, e lá você pode correr o risco de se adaptar melhor. Porque nós somos mutáveis, nós mudamos constantemente. Mas esse evangelho, ele não muda. Então, temos que ter cuidado. E eu agradeço a rica oportunidade nessa noite de poder trazer essa mensagem. E que Deus continue derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre mim e sobre cada um de nós, para que possamos trazer a mensagem dele de acordo com como ela é, e não de acordo com o que nós queremos que ela seja.